Amados, essa palavra de Ezequiel é uma palavra que está trazendo e anunciando o tempo de restauração. E por que restaurar? Quem precisava ser restaurado? Nós vamos precisar dar pelo menos uma passeada na história de Israel para entendermos algumas coisas. Espero que vocês sejam ministrados, porque é uma história rica e eu vou resumir muito para chegar novamente a esse texto. Agora, o que necessita de restauração é aquilo que de alguma forma foi danificado ou foi destruído. Algo que era bom sofreu danos, sofreu perca, sofreu, enfim, algum aspecto de desgaste, está destruído talvez, e precisa ser restaurado. Há tantas coisas que sofrem esse tipo de ação, amém, amados? Nossas vidas, elas sofrem esse tipo de ação, relacionamentos sofrem esse tipo de ação, histórias, famílias, enfim, ministérios sofrem esse tipo de ação. E muitas vezes em ciclos ou de tempos em tempos precisamos de restauração. E é exatamente o que estava acontecendo com Israel. E assim, numa proporção bem elevada. Amém? Se eu posso dizer assim. Mas talvez você se identifique, porque, por exemplo, casamentos muitas vezes precisam ser restaurados. Outros níveis de relacionamento, às vezes amizades acabam sendo danificadas e sofrendo prejuízos. Às vezes relacionamentos entre parentes, de pai e filho, mãe e filha, mãe e pai, enfim, filha e pai, ou até irmãos, relacionamentos sofrem prejuízos. Hoje de manhã à tarde usei até um exemplo do meu relacionamento com os meus irmãos. Quantas vezes eu não precisei de restauração, porque éramos 3 rapazes, e muitas vezes os danos eram grandes, amém? Quando o tempo fechava lá em casa, parecia, enfim, o bicho pegava, saia todo mundo roxo, amém, amados? Móveis quebrados, e às vezes essas crises, esses conflitos eram mensais, eram semanais, até diários, e às vezes, inúmeras vezes num dia, amém? Só que eu percebia, e ali adquiri inclusive sabedoria, eu percebi que era melhor ter paz, do que de insistir no conflito. Era melhor liberar o perdão, era melhor buscar a restauração do que insistir no conflito, porque os prejuízos eram grandes. Meu irmão mais novo, por exemplo, se ele tivesse meio irritado com você, ele não deixaria a sobremesa sobrar. Até a mistura ficava arriscada numa situação como essa. Você cria uma certa habilidade quando você tem 3 irmãos em conseguir pegar 2 bifes numa garfada só. Você vai criando situações que você não quer nem saber se o outro vai comer ou não vai, porque você está na crise, amém? Agora, quando está todo mundo restaurado, não, você fala, pega você primeiro. Não, você primeiro. Não, por favor, pegue você primeiro. Quando estou na paz reina, difíceis momentos assim, amém? Mas eles existiram. Glória a Deus, amados. Então você precisa de restauração. Vidas precisam de restauração, amém? Por exemplo, quando nós falamos de algo a ser restaurado, nós estamos falando de algo bom, que sofreu dano e precisa se tornar bom de novo. Então você pega assim, ninguém, amados, nasce viciado, por exemplo, amém? Uma pessoa que se sofreu os danos do alcoolismo, por exemplo, ela precisa ser restaurada. Precisa de restauração na sua liberdade, precisa de restauração na sua autonomia, porque já perdeu o controle da sua própria vida. Mas essa pessoa, existia um tempo da vida dela que ela não tinha visto. Se ela lembrar talvez da sua infância, se ela lembrar talvez da sua adolescência, ela vai encontrar um tempo onde ela não tinha esses problemas. Ninguém nasce viciado em drogas, ninguém nasce promíscuo, ninguém nasce depressivo. Ela vai acumulando feridas ou situações na sua vida que vão levando ela a esses danos, e às vezes a uma condição de destruição, uma condição decadente, e precisa de restauração, amém? Glória a Deus. Agora, como ser restaurado? Qual o caminho para a restauração? Mas a primeira coisa que precisa acontecer para você ser restaurado, você precisa entender o que te causou dano, o que te levou àquela condição, porque não é à toa. São escolhas, são atitudes que nos levam
muitas vezes há esse tipo de condição decadente, amém? Isso não é de uma hora para outra, isso não acontece de um dia para o outro, é um abismo levando o outro, é uma situação pós-situação, e muitas vezes nós insistimos no erro, muitas vezes isso, na verdade, na sabedoria popular é considerado como burrice, amém? Porque eles têm que errar mas insistir no erro é burrice. Mas se a gente parar para se analisar, eu sei que eu fui burro algumas vezes, segundo esse provérbio, amém? Às vezes nós insistimos no erro e fazer a mesma coisa, achar que vai dar um resultado diferente, enfim, é loucura, não vai, as coisas só vão mudar quando você mudar. Então a primeira coisa que você precisa entender é o que te causou esse dano, e a partir do momento que você entende isso, você vai precisar ter uma reação diante disso. E aqui tem uma chave preciosa, porque se você principalmente buscar a palavra de Deus, ela vai te confrontar nos seus erros, ela vai te aprontar, ela vai te apontar aos erros. A palavra de Deus vai te trazer esse espelho, ela vai trazer luz àquilo que está oculto, e muitas vezes você vai perceber que os erros eles não se resumem, enfim, às vezes em um modo de falar, em falar palavrões, não se resume somente em contar uma mentira, ou em usar drogas, ou bebedice. Você vai perceber que existem muitas outras falhas de caráter. Talvez você se assuste com alguns sentimentos quando a luz da palavra começar a brilhar no teu coração. Talvez você se descubra invejoso, talvez você se descubra egoísta, talvez você se descubra avarento. Muitas coisas aparecem e isso te vai trazendo um conflito. Isso é maravilhoso, amém? Nós percebemos quando Deus traz luz aquilo que era mal, Deus traz luz aquilo que era treva em nós. O que a Bíblia diz? Diz que as trevas não prevalecem contra a luz, mas elas são dissipadas pela luz, amém? Agora você precisa dar lugar à luz de Deus no seu coração. Então entenda a chave que eu vou dizer aqui. Por quê? Quando você entender o que te causou dano, você vai entender o que é o teu erro, e você precisa trazer um arrependimento sobre isso, amém? E aqui, eu não vou me arriscar numa porcentagem, mas eu sei que uma grande parcela daqueles que se aproximam de Jesus acabam infringindo num erro, porque confundem o que é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, arrependimento é mudança de caminho, arrependimento te leva a uma vida diferente da que você levava antes. Arrependimento não é somente a tristeza, passa pela tristeza, amém? Você pode repetir isso comigo? Arrependimento passa pela tristeza. E aqui existe uma chave, porque a partir do momento que você descobre o erro e vai em caminho do arrependimento, duas coisas podem acontecer. Nesse momento de consciência do erro, de consciência do engano, de consciência da falha, você pode, em meio à tristeza, adquirir o remorso. Então alguém que percebe que falhou, alguém que percebe que cometeu erros durante a sua vida, ou cometeu falhas, e sabe que essas falhas te trouxeram prejuízos, te prejudicaram, percebe que a sua vida poderia ter sido diferente naquele tempo, se você não tivesse cometido tais erros, mas assim, você não pode fazer mais nada com aquilo que já foi feito. Agora você pode fazer tudo em relação ao teu futuro, em relação ao que você vai fazer. Tudo é possível no próximo segundo, no próximo minuto, na próxima hora, no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano. Não há impossíveis, principalmente para alguém que se aproxima de Deus. Então no que veio até aqui, talvez você tenha cometido falhas, mas do que você vai fazer daqui em diante, você tem todo o poder diante de você, todo o poder do alto está à sua disposição. Então alguém que entra pelo caminho do remorso, o que vai acontecer? Você vai começar a ter grandes sentimentos, talvez até de nostalgia. Por que não foi diferente? Você vai sentir até uma certa injustiça, porque não fiz diferente, ou porque não me avisaram, ou porque eu não tive a chance de fazer de uma outra forma. Mas os erros são seus, você não pode jogar a culpa em ninguém. E se você for por esse caminho, em vez do arrependimento, você entra no remorso. E alguém que é atingido, alguém que é pego pelo remorso, essa pessoa não vai ter outro caminho a não ser o abatimento. Você vai perder forças de reação, você não vai conseguir mudar a sua vida. As chances de você entrar no mesmo erro de novo, inclusive, são muito grandes. Porque se existe algum tipo de prisão, se existe algum tipo de fraqueza, você não vai ter força para resistir.
Isso na verdade vai te colocar num ciclo destrutivo, porque você vai continuar ainda mais sucumbindo àquela falha, e isso leva a sua vida num ciclo de paralisia, nos melhores casos, porque você não avança para frente, mas na grande maioria num ciclo de destruição mesmo. Quando você vai ver, você realmente está muito abatido. Muitos casos de depressão têm esse tipo de raiz, amém? Situações mal resolvidas, situações que você não conseguiu se sentir perdoado, você não conseguiu perdoar, e você vai ficando preso, um abatimento vai vindo sobre você, amém? Agora o arrependimento não. O arrependimento, ele vai provocar em você uma tristeza segundo Deus. Já ouviu falar dessa tristeza? Amém? Está lá em 2 Coríntios 7, fala sobre isso. Se puder abrir aí sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. Olha que coisa maravilhosa. Então é um caminho que vai te levar à salvação, é um caminho que traz mudança, não remorso. Ele continua, amém? Então arrependimento que leva à salvação. Vou voltar. A tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então você percebe que são dois caminhos totalmente distintos, mas que tem um começo muito próximo, que é a consciência do erro, amém? Tua consciência de fazer a coisa errada, de ter feito a coisa errada, começa ali. Agora o que vai fazer a diferença nisso, amados? Com certeza é a presença de Deus. Porque se é uma tristeza segundo Deus, não é quando alguém te acusou, não é quando alguém te apontou o erro, mas é quando Deus te alertou e trouxe luz sobre a sua falha. Então Deus provoca algo em você, porque Ele te ama. Deus disciplina os filhos a quem ama. Deus quer ver você crescer. Deus quer ver você andar em santidade, em liberdade na presença deles. Deus quer elevar a tua vida ao máximo potencial que ela tem. Deus te deu dons, talentos, uma capacidade extraordinária que você jamais irá conhecer se você não estiver andando dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aonde só Ele vai poder te elevar a esse potencial, porque são dons do alto, dons que dependem do agir do Espírito Santo, dons que dependem da condução do Espírito Santo, aonde Ele vai te levar em tudo isso, amém, amados? Isso traz salvação. O outro caminho traz morte. Vocês estão comigo? Então, para a gente poder entender o que Ezequiel está trazendo para Israel, porque ele está provocando isso, ele quer trazer sobre o povo uma tristeza segundo Deus. Ele precisa levar o povo ao arrependimento. Deus levanta Ezequiel como um profeta, justamente para trazer esperança sobre o povo, esperança de restauração. O que estava acontecendo com Israel aqui? Israel estava no exílio. Israel tinha perdido a sua propriedade, o seu território como nação. O templo de Jerusalém tinha sido destruído, tinha sido queimado, amém? Por Nabucodonosor. Os muros tinham sido arrasados, a cidade estava devastada, o povo tinha sido levado cativo. Então era um tempo muito difícil para Israel. Eles começam a ficar tão abatidos, que Deus vê isso e fala: eu preciso trazer esperança. Levanta Ezequiel para começar a trazer esse tipo de palavra. Agora, para a gente entender como isso chegou, porque Israel está nessa situação, de que maneira, a gente precisa entender um pouco dessa caminhada, e entender muitas vezes a maneira como Deus age com o seu povo, amém? Estão comigo, amados? Eu vou tentar resumir isso. Então já deu uma avançada, amém, amados? Não vou vir de Gênesis 1, vou começar em Gênesis 12, para a gente já avançar um pouco. Então não vou falar de Adão, de Noé, vamos chegar em Abraão pelo menos, amém? Que é o pai da fé, o pai das nações. Então foi um homem muito abençoado, um homem que foi muito feliz no seu relacionamento com Deus, um homem que também cometeu falhas, mas nunca abriu mão do seu relacionamento com Deus. E ele tinha esse favor, essa bênção de Deus sobre a vida dele. Aonde ele estava, no que ele fazia, ele era bem sucedido, ele era próspero. Abraão, onde ele colocava a mão, as coisas cresciam, o povo se multiplicava, enfim. Quando ele tem inclusive uma crise com o seu primo Ló, justamente por causa do avanço que eles tinham,
ele dá toda a liberdade para o primo escolher, escolhe o lado que você quiser, você vai para cá, eu vou para lá, Ló escolhe as Campinas Verdes do Jordão e vai, Abraão vai para o outro lado, mas ainda assim ele prospera. Depois o primo passa uma dificuldade, ele vai lá e liberta o primo que tinha sido aprisionado numa guerra, vence as guerras, enfim, ele prosperou muito, teve o seu filho da promessa, Isaac dá uma continuidade. Isaac era um filho abençoado, filho da promessa, ele também cresce, onde ele põe a mão também prospera. Tentam atrapalhar os planos de Isaac, tentam entulhar os poços que ele abria, ele não estava nem aí, ele tinha a bênção de Deus, ele ia lá e abria outros poços e continuou prosperando, deu continuidade ao legado do pai, continuou avançando e crescendo. E aí eles têm 2 filhos, Jacó e Esaú. Ali há um problema, existe um conflito entre os irmãos. Existe um conflito entre os irmãos. O certo é ficar separado, né, brother? Existe um conflito entre os irmãos, mas enfim, Jacó acaba tendo que ir para a casa do tio. Depois ele volta, se acerta com o irmão, casa com a mulher que ele amava, tem também filhos, teve 11 filhos, amém? Só que nesse tempo vem uma grande crise, vem uma grande fome, e enfim, todo esse percurso, José já está lá no Egito. Não vou contar todas as histórias, né? Então José já está no Egito, né? Um dos filhos, o filho mais novo de Jacó, depois teve Benjamim, né? Mas ele está lá no Egito. E ali depois ele leva toda a sua família para lá. José se torna governador do Egito, traz a família, consegue uma porção de terra, porque só o Egito tinha recurso. Então de certa forma ele salva a família. Já era uma família grande, mas entenda, Deus deu uma promessa para Abraão, amém? Que ele seria pai de nações. Nações saíram, só que já tinham nações. A gente tinha uma família grande, tinha uma família que cresceu. Já eram muitos filhos, os filhos de Jacó já tinham filhos também. Uma família que já estava, o próprio José já tinha filhos também. Essa família cresceu, avançou, estava sendo formada uma nação, estavam sendo formadas as tribos, mas existia um processo. Agora, olha que interessante isso, nós precisamos aprender com essa história, o que aconteceu com eles no Egito, com Israel no Egito. Você que tem um pouco de Bíblia aí. Ficaram ali 400 anos, e aconteceu o que com eles? Cresceram de uma maneira tão extraordinária. Eles tiveram tamanho avanço, que assustou o faraó, o crescimento deles, amém? Se tornaram muito numerosos. Isso começou a assustar, porque ele chega a falar: eles estão se tornando mais numerosos do que nós, daqui a pouco eles vão nos dominar. Se tiver uma rebelião aqui, eles não nos dominam, porque se tornaram fortes, que não tinham nem noção da força que tinha. Mas aonde isso aconteceu? Foi na terra prometida? Foi em Canaã? Eles não tinham nem terra, eles estavam em território estrangeiro, eles estavam no meio da escravidão do Egito, foram escravos no Egito, e numa situação de escravidão, numa situação de opressão, eles cresceram de uma maneira extraordinária. Amados, aprenda uma outra coisa muito importante, mais um segredo, que se você é cristão, se você decidiu andar com Jesus, você precisa entender isso. Amém, amados? Isso é uma realidade, uma verdade sobre as nossas vidas, e muitas vezes isso vai se tornar latente na tua história. As circunstâncias desse mundo nunca determinaram e nunca irão determinar o que acontece com o povo de Deus. Se você anda com Jesus, não interessa o que acontece no mundo, não interessa se tem perseguição, se tem prisões, não interessa se está escravo, se tem isolamento, se tem pandemia, epidemia, não interessa o que vai ter. Quem você depende, quem cuida de você e quem te dá crescimento é Deus. Ele é a sua fonte. O tempo onde eles se tornaram uma grande nação foi justamente no tempo onde eles estavam escravos do Egito. Se multiplicaram extraordinariamente, se tornaram numerosos. Amados, quem determina até onde você vai chegar será Deus. Amém? Então não se abata se te perseguem, não se abata se te caluniam, não se abata se sofre ali perseguição no teu trabalho, na tua família, sei lá, no teu bairro onde você está. Se acostuma, porque essa é a nossa atmosfera, amém, amados? Mas isso não impede em nada Deus agir na sua vida, isso não impede em nada Deus te dar crescimento. Quem determina o seu avanço, quem determina o avanço do povo dele, sempre foi e sempre será Deus, amém?
Você crê nisso? Aplauda Jesus por isso. Isso, amados, muitas vezes foge do que é racional, porque as situações, as circunstâncias, às vezes são totalmente contrárias. Todo mundo olha e fala: meu Deus, isso daqui vai fechar, meu Deus, aquele ali vai perder o emprego, meu Deus, todo mundo, e quando você vai ver, você está avançando. Quando você vai ver, Deus move as peças, amém? Aparentemente você está tendo prejuízo e perca, mas quando você olha lá na frente o resultado, Deus usou aquilo para te promover, Deus usou aquilo para te abençoar. É a forma de Deus agir. Nós podemos estabelecer quase que um padrão aqui, amém, na maneira de Deus agir. Glória a Deus. Então quem determina do seu povo sempre será Deus. O avanço do seu povo sempre será Deus, independentemente do local ou das circunstâncias. E aí quem que vem? Surge Moisés, o libertador, tira o povo do Egito, leva eles em direção à terra prometida, passa o cajado para Josué. Josué conquista a terra, conquista Canaã, estabelece o povo ali, amém, cumpre o seu papel. Um cara que cumpriu o seu chamado foi Josué. E aí nós temos o tempo dos juízes, tempo de Débora, de Gideão, Sansão, enfim, os juízes vêm, eles estão ali, até que Deus vai levantar um profeta de uma maneira poderosa, que é Samuel. Ele levanta um rei, Saul, a pedido do povo, não dá muito certo. Ele levanta Davi, amém, estabelece uma dinastia que seria perpétua sobre Israel. Davi tem seu filho Salomão, e aí nós vamos ter agora o tempo dos reis, amém. Chegou o tempo dos reis, desde Saul, né? Mas aí Salomão, não vou ficar falando todos, até porque eu lembro o nome de todos. Mas ali vai ter um tempo onde vai existir os reis e os profetas. Nós temos reis que andaram nos caminhos do Senhor, fizeram e serviram ao Senhor, como Davi. E isso fez com que houvesse paz sobre Israel, que o povo fosse próspero. Outros se prostituíram com outros deuses, profanaram o templo, trouxe desgraça sobre o povo. E a gente vai ter alguns altos e baixos. Mas chega um tempo que os reis e o povo insistem no erro por muito tempo. Chega um momento que a desobediência dos reis e do povo dura muito tempo, amém? E aí isso traz consequências. Deus levanta um profeta para trazer uma mensagem de juízo, uma mensagem da necessidade do arrependimento e de um conserto, ou seja, o povo precisava mudar a maneira como eles estavam vivendo. Não dava para continuar com as mesmas atitudes e com as mesmas práticas, precisava de mudança, amém? Deixa eu te dizer uma coisa: não vá contra a palavra do Senhor. Por mais que você tenha a ilusão de que isso não vai te trazer consequências momentâneas, talvez não te traga consequências nessa semana, nesse mês, talvez você consiga andar no erro até alguns anos, amém? Mas os frutos serão maus. A lei da semeadura e da colheita, ela é presente na vida de todo homem e mulher, creia ele em Deus ou não, amém? Então se você plantar desobediência, meu Deus do céu, terrivelmente amargos serão os frutos. Não faça isso. Nem o próprio profeta Samuel, que nós citamos aqui, alertou Saul. Ele fala: é melhor obedecer do que sacrificar, meu filho. Ah, mas eu faço tal coisa por Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, é melhor se obedecer do que você fazer qualquer outra coisa, amém? Obedece. Deus é isso que Ele quer. A rebelião de Satanás foi essa, foi uma desobediência, ele que se rebelou. O melhor lugar para nós filhos é entrar na obediência, aí conforme a palavra. Se você planta as boas sementes, você vai ter um futuro, você vai ter uma boa colheita. Anda no caminho do Senhor. Deus não quer te privar de nada, não quer te privar de prazeres, não quer te privar. Pecado nunca foi uma coisa boa para ninguém, é uma ilusão. Ah, mas se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. Não, as pessoas pecam porque elas caem no engano, amém? A santidade é prazerosa, estar bem em paz com Deus. Não há melhor lugar para um homem ou uma mulher estar nesse mundo que ter paz com Deus, do que andar em retidão. Você vai poder comer de todas as árvores do jardim, você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. Você vai ter paz na tua família, na tua casa. Eu não abro mão disso. O lugar que eu mais gosto de voltar todos os dias é para os braços da minha esposa, é para minha casa, é ver meus filhos correndo para a porta quando eu chego em casa. Não tem nada melhor do que isso, amém, amado? Você ter paz, você poder estar junto com os irmãos servindo a Jesus, você ter paz com as pessoas. São frutos bons.
Deus tem coisas extraordinárias para que você venha desfrutar. Anda na obediência. Ah, mas às vezes é difícil. Aí tudo bem, eu concordo com você. Talvez seja difícil, talvez seja desafiador, mas é o melhor lugar para nós estarmos. Amém, irmãos? Estão comigo? Glória a Deus. Porém o povo insistiu nessa situação, né? E esse profeta que chega para trazer essa mensagem de alerta é Jeremias. Jeremias, meu irmão, velho. Rapaz, o bicho não... ele ficava meio encabulado com as coisas que ele ia falar. Mas ele trazia palavras duras, um confronto. Ninguém gostava de ouvir o que ele tinha para falar. De hora que Deus dava uma palavra para ele, via com a mesma inspiração como a gente viu em Davi, naquele salmo, e ele ficava, poxa, mas vou ter que falar isso. Ele sabia que todo mundo ia ficar desgostoso com o que ele ia dizer, e ele tinha que ir lá, e era um cara muito novo, mas ele é o que começa, também. Ezequiel, Jeremias, Daniel, esses caras viveram todos no mesmo tempo, amém? Estavam ali em posições diferentes, mas estavam todos no mesmo tempo. Então Jeremias é aquele que começa a trazer aquela palavra, porque ele anuncia o exílio. Ele fala, vocês terão que ficar exilados durante 70 anos, porque em 400 anos vocês cometeram muitas atrocidades, esqueceram de guardar o sábado, enfim. Ele vem e traz tudo aquilo sobre o povo. Depois disso, né, primeiro vem Jeremias, mas vieram também depois Daniel e Ezequiel, amém, amados? E Ezequiel, ele presenciou muitas reviravoltas, porque o exílio, amados, isso é bom até para vocês entenderem. Quando a Babilônia vem e prevalece sobre Israel, ela conquista aquele território, ela leva uma parte do povo, os principais, ela leva o rei e a família real, escolhe alguém da família real que parecia ter uma lealdade, era um traidor, né? Traiu a família dele, mas teve uma afinidade ali com o seu dominador, e aí coloca aquele cara para reinar, para ficar ali tomando conta da situação, e aí levou. Então Daniel vai numa dessas primeiras levas. Eu falo primeiras levas porque tiveram muitas. Então o que aconteceu naquele tempo? Israel ficou tipo uma batata quente. Então a Babilônia veio e havia uma disputa muito grande naquele território. Daqui a pouco vem os egípcios, então eles vêm passar por ali. E aí Israel ora se une aos egípcios, ora se une aos assírios, ora se une aos babilônicos, e fica naquela guerra. Mas ora é conquistado pelo Egito, ora é conquistada pelos assírios, e ora é conquistada pelo Império Babilônico. Então isso durou ali acho que uns 10 anos, se eu não me engano, no tempo correto. Mas ficou nisso, ia para lá, ia para cá, sendo devastada, amém? Então numa dessas situações, para você ter ideia, teve um rei que reinou lá 3 meses, que foi Joaquim. O pai dele, Joaquim, ficou um pouco mais de tempo. E aí, numa das situações, ele se uniu ao Egito. Então Nabucodonosor vem com um exército poderoso, entra num conflito, arranca. Aí vem os assírios, que conquista Israel e coloca, se eu não me engano, não, aí voltou a Babilônia de novo e colocou o tio de Joaquim para reinar. Nesse momento teve uma batalha muito sanguinária, que foi uma batalha tipo de desempate entre o Império Assírio e a Babilônia. E a Babilônia vence. Quando a Babilônia vence, ele pega esse rei que tinha na verdade traído a Babilônia, eles fazem o cerco, e quando eles entram em Israel, em Jerusalém, eles destroem tudo. Então nesse momento é quando Ezequiel é levado. Então Ezequiel está ali presenciando a guerra, está ali presenciando as percas, está ali presenciando a aflição, está presenciando a fraqueza do seu povo sendo cada vez mais devastado. E ele vê o momento onde o templo que eles tanto se orgulhavam, se alegravam, que era um templo construído por Salomão, sendo incendiado, destruído, incendiado. E aí ele vai, Nabucodonosor vem e destrói os muros. Então Jerusalém fica devastada. E agora Ezequiel é levado para a Babilônia cativo também, amém? Então a gente vai ter no mesmo tempo na Babilônia Daniel e Ezequiel, só que mais ou menos uma coisa tipo assim. Daniel era profeta da corte, como se Daniel estivesse em Brasília, amém? E ele está ali fazendo o papel de profeta, está ali se mantendo posicionado, e está ali fazendo inclusive Deus conhecido, porque ele fez Deus ser conhecido com o seu posicionamento lá onde ele estava. Daniel teve esse papel. Ezequiel era um profeta do gueto. Ezequiel era tipo, estamos junto e misturado. Ele estava no meio do povão, estava no meio da galera, estava lá vendo o sofrimento do povo.
mas eles estavam ali naquele mesmo tempo. Jeremias, só para falar como é Jeremias, aconteceu o que com ele? Jeremias, ele acaba sendo levado ali, ele não é que ele leva, alguém chama ele para ir, ele acaba morando num lugar perto do Egito, e por ali ele fica. Amém, amados? Deu para dar um panorama legal, bíblico para vocês aí? Glória a Deus por isso. Então, agora no meio de toda essa situação, o povo está cativo, está na Babilônia, e para eles isso começa a se tornar algo muito terrível. Amém? Algo que realmente levavam eles a ter a sua esperança roubada, porque a esperança de Israel sempre foi a força do seu Deus, e a força de Deus vinha através da palavra, através da adoração. E não é como no nosso tempo agora, que se nós nos reunimos na beira da praia lá e começamos a orar, a glória de Deus vem, porque a glória de Deus está em cada um de nós, amém, amados? Onde nós estivermos. Naquele tempo Deus ele se manifestava no templo, se manifestava através dos sacerdotes ali, e eles já não tinham mais isso. O lugar onde Deus devia ser adorado era em Jerusalém. Isso já não estava mais, eles estavam impedidos, o templo foi destruído, eles estavam impedidos de voltar a Jerusalém, estavam naquele cativeiro. Isso vai trazendo tamanha dor e sofrimento para Israel, que eles começam a perder a esperança. Algo do tipo, será que Deus ainda olha para nós? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Ele ainda vai agir? Será que Ele vai nos restaurar? E daqui a pouco esse será vão se tornando em Deus já nos abandonou, Deus já não olha mais para mim, nós não podemos mais contar com o Senhor, Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Há textos que eu não vou, senão vou me alongar muito aqui, mas há textos que a gente vê que eles realmente estavam perdidos, desesperançosos, tinham dor nos ossos já, se consideravam esmagados, assolados, abatidos, o inimigo dominando sobre eles. O tempo do exílio foi um tempo terrível, amém, amados? Agora, não deixaram de crescer, amém? Eu me senti exilado, agora há pouco, lá no meu escritório, o culto acontecendo aqui, todo mundo adorando, querendo vir para cá pegar o louvor, eu estava lá sofrendo, estava batido, comecei a ficar desesperado, quase me deu uma fobia, comecei a bater na porta, ninguém me ouve, pai, manda alguém aqui, ninguém vinha. Deus me deu uma experiência, amém, para eu poder pregar algo que eu vivi para vocês aqui agora. Me senti exilado no banheirinho do escritório, caiu a fechadura da porta, ela não abria. Jesus, me tira dessa situação. Amém, amados? Enfim, agora chegou um tempo e Deus falou, pronto, essa tristeza começou a provocar neles um arrependimento, porque o povo começou a dizer, pecamos contra o Senhor. Eles começaram, amém, a ter arrependimento, e Deus usa Ezequiel justamente para trazer palavras que conduzissem o coração do seu povo. Israel sempre foi, amados, a menina dos olhos do Senhor, sempre foi especial para o Senhor. Jesus é judeu, nós fomos herdeiros, somos co-herdeiros dessa herança, da bênção de Abraão, amém, amados? Nós nos tornamos família de Deus, somos irmãos, pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então sempre foi isso. Hoje a igreja se tornou Israel de Deus. Então sempre foi, Deus sempre olhou, mas Deus nunca, amados, abriu mão de trazer correção para o seu povo, porque Ele sabe que o pior que pode acontecer para nós é andarmos em pecado, é andarmos em destruição. E se Ele tiver que nos levar a situações difíceis, se Ele tiver que nos trazer para conhecer o amor dEle através da dor, Ele o fará. Ele o fará, porque Ele prefere você sofrendo e tendo dor por alguns meses ou alguns anos, mais desfrutando da eternidade na presença dEle, do que Ele ficar te afagando e você viver confortável com seu pecado durante muitos anos, ou até poucos, e passar a eternidade longe dEle, ou seja, nunca mais estar com Ele. Por que isso? Porque Ele te ama. Tudo que Deus faz sempre vai se resumir no seu amor pela sua criação, seu amor por cada um de nós. Não existe dois deuses, amém? Existe um só Deus. Não há diferença do Deus Pai, do Abba Pai apresentado por Jesus, e o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Gênesis. Sempre foi o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E aquele que há de vir, Ele é o mesmo, amém, amados?
Glória a Deus, não há mudança. Então Deus sempre foi amor, Ele sempre agiu com amor sobre as nossas vidas, amém? Então Ele vem agora e usa a vida de Ezequiel para provocar essa esperança, para apontar a maneira que Ele age e a maneira que Ele iria agir em nossas vidas. Glória a Deus. Então vamos lá, Ezequiel 47, chegamos lá. E essa é uma palavra tão interessante, porque é uma profecia. Ele tem uma visão. Há um anjo que vai o conduzindo como um homem que o conduzia por toda essa visão. Ele tem algo extraordinário acerca do templo. Ele começa a ver as águas fluindo do altar. Ele começa a ter discernimento, e algo extraordinário ali acontece. Essa visão vai sendo amplificada. Ele vê realmente Deus trazendo vida. Amém, amados? Só que é uma visão que nós, como Deus muitas vezes faz a sua palavra, que ela não se resume à restauração do exílio, não se resume à restauração do povo naquele tempo, porque nós vemos muitas outras menções dessa, em paralelo a essa verdade, ou a essa, enfim, a esse exemplo que Deus usa, porque Ele vai usar as águas como um exemplo de vida, como uma fonte de vida. Nós vemos isso em Apocalipse, nós vemos isso em Zacarias, o próprio Jesus falou disso, amém? Quem bebesse da água dele, você se tornaria uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Então Ele mesmo aponta isso, vai nos mostrando isso. Então é algo que transcende, é algo que fala a respeito do que Israel vivia naquele tempo, mas é algo que fala aquilo que eu e você estamos vivendo, e é algo que fala também sobre a Nova Jerusalém, que fala também acerca da eternidade, um lugar de vida, um lugar de abundância, amém, amados? Então vamos lá, Ezequiel 47, no versículo 1 em diante, diz assim: o homem me levou de volta à entrada do templo. Eu vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. A água fluía para o sul. O homem foi, eu estou apontando para os lados aqui, se você olhar para mim, você vai ver que eu estou apontando para os lados, amém? O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, e me levou pela água, que já batia, que chegava no joelho. Levou por mais 500, e a água batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, amém? Então primeiro era uma água que escorria. Perceba que esse volume de água ele vai aumentando tanto, que essa água agora ela começa a fluir, ela vira um rio. Mas agora era um rio que não se conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio, que não se podia atravessar andando. E perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce para Arabá, aonde entra no mar. Essa região de Arabá, e quando ele está falando aqui de Jerusalém, ele aponta para o leste. Se você pegar no mapa, você vai olhar, ele está apontando para o Mar Morto. Mar Morto, amados, ele faz jus ao nome. Ele tem tanto sal, mas tanto sal ali, que nada vive naquele lugar. E há algo extraordinário lá. A gente costuma dizer que Recife e o centro ali está abaixo do nível do mar, não é? E realmente ele está, mas está a alguns metros. O Mar Morto fica a mais de 300 metros, se não me engano, 326 metros abaixo do nível do mar. Então, os rios eles correm para lá, e quando eles chegam lá, morre. Tudo que chega lá, morre. Então ele está falando de algo realmente sobrenatural acontecendo aqui. E quem está ouvindo esse texto está entendendo o que ele está dizendo. Quem morava naquela região, amém? E olha o que ele vai dizer. Então, entra, né, corre para a região situada a leste, desce até Arabá, fica muito próximo do Mar Morto, e onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada.
Ele está falando de um lugar que só tem morte, isso sendo transformado, isso trazendo vida. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Por onde essa água flui, para lá por onde a água flui para lá, saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos ficarão saneados, não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Aqui fica claro que ele está falando de algo espiritual, amém, amados? Todos os meses produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Amados, quando Ezequiel está tendo essa visão, ele começa a traduzir. Nós podemos perceber que ele fala de aspecto dessa água e de um poder que vinha desse rio e que refletia em tudo aquilo que ele tocava. Aonde nós só podemos encontrar isso no próprio Deus. São aspectos de Deus. Deus é aquele que dá vida. Aonde Deus está, Ele traz vida. Jesus, amados, é a luz que ilumina todo homem. Aonde Ele chega, Ele dissipa as trevas, amém, amados? Ele está falando de um atributo dEle, de uma maneira de agir dEle, que é como se o rio fosse uma extensão do próprio Deus, como se o rio fosse o próprio Deus indo, agindo, caminhando, amados, envolvendo o próprio profeta, porque começa de uma maneira pelos pés, sobe aos joelhos, chega na cintura, e chega uma hora que o profeta perde o controle daquilo, ele já não tinha mais como atravessar andando, amém? A fonte, a correnteza do rio era muito forte naquele momento, como se isso fosse uma extensão, o próprio Deus saindo, o seu poder fluindo do santuário e começando a tomar aquela região e conduzindo justamente para um lugar onde havia morte. Ele está dizendo: eu estou transformando, onde vocês não têm esperança mais para a vida, eu vou chegar, e quando eu chegar eu vou sarar tudo, eu vou curar tudo, e o meu poder vai começar a trazer prosperidade, vai começar a trazer fertilidade, aquilo que não produzia vai começar a produzir. Se a sua vida ela era infrutífera, se nada dava certo até aqui, chegou sobre a tua vida o rio de Deus, e isso começa a produzir vida, haverá frutos, elas produzirão todos os meses. Já viu uma árvore que produz fruto todo mês? É muito difícil achar isso. Eu tinha um pé de limão na minha casa lá que dava limão o ano inteiro, mas na verdade as frutas têm estações, amém? A manga dá no final do ano, o caju dá numa outra época, cada fruta tem uma época do ano que ela produz na sua estação devida. Ele está falando de uma continuidade da bênção, onde ela vai emendar um ciclo no outro, onde Deus não vai parar, onde você viverá muitas primaveras com o Senhor, amém, amados? Glória a Deus. Nessa palavra nós vemos Deus, através do profeta, traçar esse paralelo sobre aquilo que ele traria após o exílio, mas uma maneira que é como se fosse um padrão de Deus agir. Nós podemos trazer, amados, essa mesma realidade do rio de Deus para a nossa vida, e nós podemos transportar isso para aquilo que nós viveremos com o Senhor. Porque na boa, eu quero ver isso acontecer com o Mar Morto. Eu quero ver a maneira quando Deus, o Senhor Jesus envie para o seu reino. Nós vamos nos encontrar com Ele no arrebatamento, mas Ele virá para estabelecer domínio sobre a terra e reinará 1000 anos. Não sei como será essa nova realidade, mas haverá novos céus e nova terra, algo extraordinário reservado também para um futuro e para a glória com o Senhor, a nova Jerusalém. Há palavras traçadas em paralelo, mostrando e apontando para essa, como se Deus ele mostrasse aquilo que a água faz. Ele traça um paralelo e ele usa a ação de trazer vida da água para ele, para o atributo dele mesmo, amém? Porque aonde tem água tem vida, você concorda comigo ou não? Se nós andarmos pelo nosso estado, por Pernambuco, se você ver ali a margem do rio São Francisco, é verde, é lindo, as melhores frutas do Brasil são produzidas ali. Nós produzimos uva ali em Petrolina, que não fica nem aqui, é tudo exportado, porque a qualidade é extraordinária para produzir vinho, é a melhor uva do Brasil.
tantos frutos, melancia, tanta coisa é produzida à beira do rio, à beira das águas, aonde há água, há vida, aonde há Deus, há vida, aonde há o fluir do Espírito, há vida, aonde Deus está fluindo, se Ele flui através da sua vida, se você bebe da água da vida que Jesus tem para dar, você começa a fluir, não só um copo d'água, mas fontes, amém? Uma fonte de água a jorrar, água para a vida eterna através de você, e aonde há água, há vida. Zacarias também fala disso, lá no capítulo 14, versículo 8 e 9, diz assim: naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno, uma bênção contínua também para todo o tempo. O Senhor será rei de toda a terra. Já é uma profecia messiânica, amém, amados? Mas não para a vinda de Jesus apenas quando Ele veio para morrer como alguém que seria a expiação do pecado, mas para uma vida messiânica como Ele vem agora. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Aleluia, glória a Deus por isso. Lá em Apocalipse 22, no versículo 1 e 2, nós vemos também esse mesmo paralelo. Ele coloca lá: então um anjo me mostrou o rio da água da vida, e claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Eu peço perdão que a gente está conseguindo colocar os textos hoje aqui. A gente teve ali enfim, uma dificuldade com o nosso data show, amém? Mas o texto diz assim, se você quiser depois anota para você ler na tua casa, é um texto maravilhoso. O anjo mostrou isso para João. João está tendo também essa visão, é como se estivesse vendo no mesmo lugar. Me mostrou o rio da água da vida, fluía como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, olha aí de novo, todo mês frutificando, 12 colheitas todos os meses, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu creio que essas folhas são cada um de vocês. Nós temos folhas aqui nessa igreja, modesta, pequena ainda. Nós temos pessoas que já estão em outras nações, pessoas que estão na Europa, folhas que nasceram aqui e já foram sopradas para outras regiões, e ali, amados, já é um braço da videira que está crescendo, já estão alcançando outras vidas, uma família que está se estendendo por ali, amém, amados? Consegue perceber isso? Nós estamos aqui, a gente já tem, enfim, a família se estendendo lá em Petrolina, nós temos a família se estendendo para Olinda, daqui a pouco vai voltar o núcleo lá, amém? Dia 11 de julho agora, já vai estar retornando o núcleo de Olinda, vamos começar a ter os cultos lá. Nós estamos estendendo também para o Cabo, vai marcar uma data também para retornar ali, amém? Isso vai crescendo, são as folhas que vão para as curas das nações. Você é o remédio, você é a fonte de vida para tudo isso. E Jesus, amados, Ele mesmo usou também essa metáfora, Ele mesmo usou essa mesma ilustração, lá em João capítulo 7, versículo 37, olha o que Jesus disse: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá, como diz o que? A Escritura, como dizem os profetas, que estava registrado, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está se referindo, olha só, versículo 39, ele está se referindo ao Espírito, que mais tarde, 39 ou 38? Quem está com a Bíblia? Já está no 39? Glória a Deus. Ele está se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Quem vai receber o Espírito? Aqueles que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Amados, esse rio é o Espírito. O Espírito Santo é o fluir das águas. O Espírito Santo é aquele que está conosco, é a parte da Trindade, que é a pessoa da Trindade que está aqui na terra. Desde que Jesus ascendeu aos céus, Ele falou: esperem, vocês serão revestidos com o poder do alto. Em Pentecostes o Espírito Santo veio, e Ele tem sido esse fluir das águas. Amém? O Senhor Jesus é aquele que te conduz,
para que você possa ir mergulhando cada vez mais nesse rio das águas. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é aquele que vai te apontar essa verdade, aquele que vai te mostrar o caminho dos 1000 côvados ou 500 metros, que é a mesma coisa, mas Ele vai te dizer ande. Quando você começa a ter esse contato com a palavra começa a te levar por essa caminhada. Entenda que é um processo, entenda que é um percurso a ser caminhado, amém? Isso, amados, não é de uma hora para outra. Às vezes as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, tudo bem, Ele pode muitas vezes no momento Ele vai te batizar, você vai perceber algumas evidências, mas o se relacionar com o Espírito Santo é um processo. Você vai começar a ver como que as águas batendo nos seus pés, então você já sente aquele frescor, você percebe que há algo diferente, aquele está jorrando do altar, isso já começa a tocar a sua vida, isso já começa a trazer uma umidade para você, isso já começa a te envolver, e você percebe aquele agir. Então se você continua caminhando, daqui a pouco essa água ela começa a entrar, já chegar nos seus joelhos, amados. Isso é quando você já se relaciona com o Espírito Santo, e de alguma forma o Espírito Santo vai te confrontar, porque andar com a água nos pés é uma coisa, experimenta avançar algumas ondas no mar mesmo para você ver, andar com as águas nos joelhos já é uma outra realidade. Você vai ter que forçar um pouco mais a perna, amém? Se você quiser ir para lá e a água estiver te empurrando para cá, você vai ter que fazer uma certa força. E amados, deixa eu te dizer, existe uma luta que ela será constante até a volta de Jesus, ou você ir para Ele, amém? Que é o que? A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então a força do Espírito vai querer te empurrar, mas ainda com águas nos joelhos, você consegue resistir, você consegue fazer o que a tua carne quer, você consegue andar conforme a força das suas pernas. Mas se você continuar avançando na direção, ainda que às vezes seja difícil, ainda que às vezes isso exija de você um certo esforço, talvez exija de você até uma certa fadiga emocional ou espiritual, mas você vai continuando mais 500 metros para frente, ou 1000 côvados na direção do Senhor. Essas águas vão subir até o lombo, até a sua cintura. Aqui começa a ficar um pouco mais difícil, aqui o Espírito do Senhor já tem um domínio maior sobre a tua vida. Se Ele realmente quiser te empurrar, Ele te empurra. Já viu algumas plaquinhas que tem na praia? Como que é? Água no umbigo, sinal de perigo. Não é mais ou menos isso? Por quê? Porque se a água estiver aqui, de repente ela dá um solavanco, ela te levar para um buraco, você já perdeu o controle. Deus vai começar a te dar algumas experiências assim. Ele vai ver que isso às vezes te assusta, porque andar por fé é desafiador. Você perdeu o controle, é o Senhor que age. Se o Senhor não agir, você não sabe como vai ser. Algumas vezes Ele vai te lançar nessa fé, você vai viver alguns desafios, e Ele vai te surpreender, porque você vai perceber que ainda assim é um lugar seguro, amém? Mas Ele deixa os seus pés tangerem o chão, e você ainda fazer as suas escolhas. E aí você vai ter que escolher, ou você realmente vai para as águas profundas, ou você retrocede para trás. Amados, não retroceda, avance em direção ao seu Deus, seja imergido pelas águas do Espírito, deixa Ele te dominar, enchei-vos pois do Espírito Santo. A carne ela vai militar contra o Espírito, mas o Espírito milita contra a carne. Se incline para as coisas do Espírito, pois os frutos do Espírito Santo são vida, amabilidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Por que eu vou rejeitar essas coisas? Agora os frutos da carne, amados, é porfia, ódio, vaidade, avareza, promiscuidade, perversidade. Para quê? Essas coisas trazem condenação. Amados, você viverá suas maiores aventuras quando daqui a pouco o Espírito, ele de alguma forma te submergir sobre essas águas. Então daqui a pouco os seus pés já não tangem mais os chãos. Aqueles que são cheios e movidos pelo Espírito, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas é o Espírito sopra e eles vão. Você já está cheio do Espírito Santo de Deus, você não tem mais domínio sobre a sua vida e sobre a sua história, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e Ele me dá vida. Nesse ponto você começa a olhar para as margens, e as margens têm as árvores que frutificam. Você vê o sobrenatural de Deus. Deus está te vivificando, e aonde o rio passar, tudo viverá. Aonde o rio passar, tudo terá vida. Aonde essas águas tocarem, tudo será sanado. Sanado. O que precisa de cura? O Espírito Santo de Deus é essa água. Você precisa de restauração aonde?
Israel, vocês estão exilados e só sofreram essa condição porque quiseram ficar distante de mim, porque negligenciaram a minha palavra. Mas eu estou submergido em um rio de vida. Elas fluem do santuário e elas provocam essa colheita todos os meses. Vocês frutificarão, vocês serão a cura. A cura. Salmo 46, versículo 4 e 5 diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Aonde o Altíssimo habita hoje? Você precisa dizer para você mesmo: Ele habita no seu coração. Se Ele ainda não habita, convide, pois Ele te fez para isso. Você é o lugar da habitação do Senhor. E esses canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amados, Deus usa essa metáfora, esse paralelo da água, do rio, porque aonde há águas, amados, fala daquilo que traz vida, daquilo que é essencial à vida. Se você fala de água para um produtor, é tudo que ele precisa para ter uma colheita farta e abundante. E tudo que eu e você nós precisamos para ter uma vida abundante, cheia do agir de Deus, é do Espírito. São das águas do Espírito. É esse fluxo de vida em cada área. Aonde você deixar essa água submergir, talvez sejam as suas emoções de uma maneira tão pessoal, que às vezes nem a tua esposa ou o teu marido conhece, mas às vezes precisa de cura. O Espírito Santo quer te curar ali. Talvez seja às vezes uma vida profissional que você não vê deslanchar, talvez seja o teu ministério, talvez seja a tua própria vida com Deus, que precisa ser real, precisa ser abundante. Tudo que Deus fez, todo plano de salvação é para que Ele pudesse ter um relacionamento com você. Foi para isso que Jesus morreu, para que o véu fosse rasgado e você pudesse entrar no lugar onde as águas jorram, e para que você pudesse sair e ser esse lugar onde as águas jorram. Há uma expectativa lá fora pela manifestação dos filhos de Deus. Talvez nunca no nosso tempo as pessoas precisaram tanto beber dessa água. Talvez nunca na nossa geração houvesse tanta sede. Essas águas, elas sanam o desespero, elas curam a depressão, elas curam as ansiedades. Nada falta. Por onde passa gera vida, por onde vai gera vida. É uma alegria do Espírito. Amados, é algo tão poderoso que só conseguem entender aqueles que vão provando dessa realidade. E Deus parece que Ele nos aponta essa verdade em toda a sua palavra. Ele vai nos mostrando em todo o tempo, fala: filho, eu sou a única coisa que você precisa. Não importa se você está no Egito, não importa se você está na Babilônia, não importa aonde você estiver. Se você me tem, se você tem a minha presença, você tem tudo o que você precisa. Você tem paz, você tem provisão, você tem proteção, você tem descanso. Eu sou a sua fonte, e eu sou uma fonte inesgotável. Entenda, você está diante do único Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Ainda que você não tenha recurso nenhum nas suas mãos, através do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do nosso Abba Pai, do nosso Paizinho, através do Espírito Santo, Conselheiro, poder do alto, aquele que nos batiza com fogo, através dele você tem acesso a tudo. Acesso a tudo, acesso a todas as coisas. Como precisamos dele. 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 6 diz assim: vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento. É legal sofrer?
Não é legal sofrer. Mas apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, amados, não dá para se explicar racionalmente. É a tal pregação do Evangelho, que não são palavras persuasivas, mas a demonstração de poder. É quando o próprio dunamis, o próprio poder de Deus, o próprio poder sobrenatural, ele te toca. Então não sou eu falando aqui 1 hora para você, mas é Ele falando aí. E isso movimenta algo dentro de você de uma maneira sem igual. Não tem como continuar da mesma maneira, não tem como ignorar essas palavras. Porque a mim você pode ignorar, não há problema nenhum em fazer isso. Talvez você não vê a hora de ir embora, talvez você fale, poxa, que isso não vai acabar nunca mais, esse culto já está acabando, mas 5 minutos acaba. Mas talvez você esteja se deliciando com tudo aquilo que o Senhor está dizendo para você. Isso vai te alimentando. Você já está começando a receber vida de Deus no seu interior, o rio já começou a fluir. Dá lugar a isso. Nós estamos falando, amados, de um povo que não é mais conduzido por aquilo que está na sua volta. Ele está falando, ainda que com muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. Falamos de viver uma vida ainda que com responsabilidades, e encarando as dificuldades que temos que, na verdade, fazer inclusive a diferença nesse mundo. Lidar com todas elas, com aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Mas não são elas que vão dizer quem eu sou. Não são os sims ou os nãos da vida que vão dizer se eu estou bem ou se eu estou mal. Mas é a fonte que jorra no meu coração. Ainda que em grande sofrimento, eu estou cheio de alegria. A gente consegue traduzir isso em situações como Paulo e Silas. Meu Deus, os caras tinham sido açoitados, foram presos, é como se tudo tivesse dado errado no evangelismo, na pregação, na estratégia ministerial. Estão lá presos com os pés e mãos, mas eles não conseguem ser abatidos por isso. Amém? Eles estão orando e cantando. Orar até a hora quando você está desesperado, mas cantar, meu filho, é só quando teu coração está jubiloso. Eles estão ali louvando o Senhor, e esse louvor, esse rio faz com que a terra estremeça. O Senhor envia o anjo. Meu irmão, quando você adora, quando o Espírito flui em você, amados, o sobrenatural é a tua realidade. O mundo físico não pode te parar, não há limites. Você tem a sua limitação humana, mas o Senhor não há limites para o que Ele faz. É assim que nos tornamos. Ainda que você tenha más notícias, você vai ter que lidar com elas como alguém responsável. Mas isso não te derruba, isso não te abate, porque você sabe de onde você bebe a água. Você sabe quem é que mata a tua sede. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira no campo não dê o seu fruto, ainda assim te louvarei e bendirei o seu nome. Você olha para um lado e para o outro, você fala, ainda que tudo diga não, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive. Nu eu nasci do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele é a tua fonte. Você consegue olhar e dizer, eu tenho aquilo que eu mais preciso. Feche os teus olhos por um instante.